E vou te falar, é incrível o quanto, a taxa de mulheres que já foram abusadas em algum momento da vida, Sim, principalmente quando crianças. sim. Assim, o número é assustador. Eu posso arriscar, assim, pela quantidade de pessoas que eu já atendi, que eu já conversei, pessoas que me mandam direct e tudo mais, você pode colocar aí mais de 70%. Nossa, É um número, É assim, bizarro. é Mas você bizarro. absurdo. acredita nesse número? Eu acredito porque existe uma facilidade. Veja bem, vamos lá. Eu não sei se você está dizendo, mulheres que denunciam como, uma violência sexual ou mulheres que já tiveram algum tipo de abuso na infância. São polos completamente, assim, distintos, são coisas completamente A distintas. pessoa nem Denúncia chega a pequena. denunciar, né, É, Ricardo? quando você fala de criança, é impressionante, o quanto que a as mulheres de muitas vezes depois de adultas percebem que, Teve uma sofreram a situação que foi esquisita. que foi esquisita. Foi bolinada, às vezes não chegou no sexo em si, de Passou a penetração. mão, tal, alguma coisa assim. Exatamente. Ou existia uma troca de dormir de conchinha, junto ali, pegando por um dinheirinho, por um sorvete, por um docinho, e nem via maldade naquilo. Sim. Né? Não tinha nem como, né? Não tinha consciência para ver que era uma maldade aquilo. Né? E muitas se culpam, várias análises que eu fiz, depois ela falou, Ricardo, ó, eu fiz uma terapia com o seu vídeo. Por quê? Eu me culpava há 20 anos, 30 anos, porque eu explico que muitas vezes a criança gosta. Uhum. Exatamente. Por que que ela gosta? Porque ela está tendo estímulos sensoriais. Ela nem Ela está sabe o que tendo prazer significa, né. sensorial, ela não tem ideia que aquilo é sexo, que aquilo é pornográfico, que aquilo culturalmente é imoral e tal. Ela simplesmente está sentindo aquele prazer do toque, da descoberta, da curiosidade, né. O doutor fala muito bem, eu gosto do estilo dele, que eu também vou buscar lá nos Homens da Caverna, né. Sempre quando eu vejo alguma coisa, eu falo: "Cara, como é que era há 300.000 anos?". Porque se você entender como era há 300.000 anos, você entende agora, não é assim? Perfeito, perfeito. Cara, eu acho isso, assim, tudo que eu vejo hoje, eu falo: "Como é que era há 300.000 anos?". E é impressionante o quanto e aí, os próprios genes, eles, estimulam para que você tenha curiosidade do sexo oposto, tenha curiosidade do prazer. Só que quando você, ultrapassa isso num momento, que você não sabe então imagina, ela se culpa pela consciência que ela tem com 20 anos, quando ela era uma garotinha de 5. Tipo: "Ah, mas eu procurava. Ah, mas, eu gostava. Ah", porque muitas pessoas falam: "Pô, espera aí". Uma vez eu acho que eu analisei acho que foi chamava Nalu a menina, e ela dizia: "Ai, mas eu passava na rua lá do tiozinho, eu ia na casa dele". Aí começaram: "Ah, você era uma vagabunda". 5 anos, 6 anos. Como é que Nossa, você pode falar que uma criança de 6 anos é vagabunda, nossa entendeu? senhora. E aí, existia e ela começou a explicar, tentando explicar essa troca, que existia essa troca Sim. do prazer pelo aí ela tinha que dar alguma coisa, e ele dava um doce, às vezes é só atenção. Ou às vezes o aliciador, o estuprador, o pedófilo, só pelo fato de dar atenção. Às vezes a criança está sozinha naquela casa, a mãe trabalha, o pai trabalha, e às vezes é alguém da própria família ou é o vizinho, e deu atenção, ela já se abre. Né? Então você percebe que existem muitas mulheres que passaram por isso, se sentem culpadas pelo fato dela perceber que procurava. Aí quando elas vêm à análise e falam assim: "Cara, a culpa não é sua, você era uma criança, a culpa é do cara, não Uhum. sua". Sim. E às vezes são homens e mulheres, também tem um mito que é só homem, não. Existem muitas abusadoras, é óbvio que a proporção é maior para homens, mas existem mulheres que abusam de meninas e de meninos, Sim. de ambos. Agora, quando a gente vem para a denúncia de adulto, aí inverte. Tem dados estatísticos, inclusive se você entrar lá, acho que é no Senado, eu sempre mando esse link, então é um dado oficial. Mais de 70% dos denúncias de estupro são falsas. Olha que loucura. E aí muda, Foda. entendeu? Por quê? Porque simplesmente virou uma moeda de troca. Troca. Sim, sim. Entendeu? Você bater uma medida protetiva, você bater uma Maria da Penha, você falar, ó, então se você não chegar onde eu quero, eu não vou tirar a denúncia. Vira moeda de Sim, troca. sim, É uma loucura. Ranço, ranço. nossa. Virou uma situação de ranço. E aí as pessoas, não, mas muitas mulheres são estupradas. São, Então, mas o problema é justamente esse, porque a sua representante, vamos dizer assim, social, que seria a outra mulher, acaba te prejudicando.
porque ela faz uma denúncia falsa, aí 70%, 80% são denúncias falsas, o que vai acontecer com as 20%? Olha, eu fui abusada. Foi Aí a mesmo? galera já começa a olhar Ah, mas torto, olha, né? tem que provar, porque não sei o quê. É lógico, porque o que acontece? Por isso que eu sempre falo, tá, Ricardo, como é que eu saio dessa? Tenta materializar. Hoje todo mundo tem um celular. Sim, sim. Pô, tenta materializar. Grava a conversa, deixa ali gravando. O que fizeram agora com esse cara? Esse cara. É um celular. Ninguém discutiu se o cara é culpado ou não, né? Exatamente. Acabou. É. Cataram o celular, pum, botaram para gravar, deixaram gravando ali, escondidinho. Então, a grande sacada é tentar materializar o que está acontecendo, para separar o joio do trigo, para não ficar só no testemunhal. Porque hoje, infelizmente, pela grande quantidade de denúncias falsas, o testemunhal perde-se o valor. Simples assim. Não, eu sempre tive curiosidade em relação a isso das denúncias, porque eu percebi até ao meu redor assim, eu acho que é quase 70% também das pessoas, de mulheres que eu trabalho, de pessoas que eu conheço que relatam que foram abusadas. A dúvida que eu tinha eu vejo muito movimento hoje de muita mulher que às vezes está num relacionamento, aí termina o relacionamento, aí começa a conversar com outras mulheres e ela começa a rever o que ela viveu e fala assim, na verdade, o meu relacionamento era tóxico, era abusivo, e nem era. E eu sempre me perguntei, será que não tem esse mesmo movimento de algumas mulheres entrarem em contato com algum grupo que faz com que elas revisitem Sim. a infância e pensem que foram abusadas e no final não foram? Então, Não sei se... obrigado. Eu pergunto isso. Então, aí tem outra situação, olha que interessante. E aí, fazendo a propaganda de novo, não pode deixar de fazer a propaganda. Nesse dia do Congresso, tem um momento que é muito, é o ápice do Congresso, vão ter pessoas contando, né, logicamente ali a linguagem silenciosa nas suas vidas e tudo mais, pessoas do Brasil, experts fora do Brasil e tudo mais, pessoas comuns, pessoas renomadas, contando o quanto que a linguagem silenciosa mudou a vida delas. Mas tem um ponto, então eu permeio essas entrevistas, esse bate-papo com conteúdo. E um dos mais esperados é justamente como identificar o golpista, o canalha e o agente abusador. Então, o que acontece? O agente abusador é justamente esse do relacionamento tóxico, que não tem nada a ver com o canalha. Então, as mulheres às vezes tiveram um relacionamento com um canalha, e aí fala assim, eu acho que eu estava num relacionamento tóxico porque ele me traía. É um canalha. Eu estava num relacionamento tóxico porque ele preferia o futebol do que a mim, porque ele não estava nem aí, ele, sabe? Cara, isso é um canalha. O canalha é muito fácil de você identificar, porque o comportamento dele é aberto. Ele não tá nem aí para te agradar. Ele te xinga, não tá nem aí e tal, não sei o quê. Não dizendo que o relacionamento abusivo, o relacionamento patológico, eu gosto muito desse nome, quem deu, Sandra Brown, era uma psicóloga americana, entrevistei ela, inclusive, Sandra Brown. Ela é muito legal. E ela criou essa alcunha, relacionamento patológico. Não que o relacionamento patológico não vai ter traição, não vai ter xingamento, só que ele é velado. Ele não é escancarado, ele não é o canalhão, ele não é o cara que faz as claras. Isso não é o relacionamento tóxico, isso é um canalha. Porque você percebe, você identifica. Já o relacionamento patológico é muito difícil você identificar. Às vezes a própria mulher defende o cara. Você vê o nível que chega de dependência psíquica. A mulher defende. Fala, não, a culpa sou eu que sou a culpada. E dificilmente ela consegue, é muito difícil você, às vezes demora anos para você, olha que loucura, demora anos para você perceber que você está dentro de um relacionamento patológico. Entendeu? Aí com a linguagem silenciosa, muitas vezes, as amigas começam a perceber, Sim. as irmãs, a mãe, e aí começa a trazer, e eu falo, cara, sabe o que você faz? Eu falo assim, ó, manda esse vídeo pra ela, tipo, olha, eu gostei desse cara, é um maluco aí, Ricardo Ventura, e manda lá, pra ver se ela começa a ter a consciência, a percepção que ela tá vivendo, porque muitas vezes, se você fala, olha, você tá num relacionamento patológico, ela vai dizer que não. Se você começar a falar mal do parceiro, ela vai defender. É capaz de ela ficar brava com você do que com o parceiro. Mas não pode ter um